Fala galerinha edificada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Kevin Bill e hoje nós vamos falar sobre os assuntos, vamos começar na verdade a falar sobre os assuntos novos para a nossa terceira avaliação, que ainda está um pouquinho longe, né? Mas temos que começar o trabalho, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre os anelídeos. Bom, das características gerais dos anelídeos, nós temos que eles são animais de corpo mole. Por esse nome, o que vocês acham que é anelídeos? Corpo mole, corpo formado por uma série de anéis, por isso o nome anelídeos, né? Eles podem habitar o solo, os rios e os mares. São divididos em três classes. Nós temos os oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. Nós estamos falando sobre as minhocas que fazem parte dos oligoquetas, tá bom? Então, nós temos aí os anelídeos, que o principal representante e o mais conhecido de todos é a minhoca, certo? Bom, a estrutura dos anelídeos é o seguinte: nós temos aí um comprimento que pode variar de 5 milímetros a 3 metros. Meu Deus, existe minhoca grande de 3 metros? Pode existir, tá? Se vocês quiserem procurar aí no Google, dá uma pausa e procura aí para tu ver. Oligoquetas e poligoquetas possuem cerdas. O que seriam essas cerdas? Elas ajudam a fixar e a movimentação do animal no solo. Imagina o seguinte: você é uma minhoca e do lado ali dos teus anéis existem como se fossem uns pelos, né? Esses pelos são chamados de cerdas, que ajudam ele a se movimentar no solo. É como se ele ajudasse ele a cavar do lado da minhoca, tá? Bom, na fisiologia, no caso, né, como funciona o corpo desses animais, é o seguinte: nós temos o sistema digestório, que ele é dito completo, porque ele possui boca e ânus, né? Nós temos uma entrada e uma saída, então a gente diz que ele é completo. Mas vamos destacar o seguinte: nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o papo, moela, intestino e ânus. Reparou que ele não tem estômago? Pois é. No caso, você tem a boca, né? Aí a faringe, por onde o alimento passa. O esôfago também passa por ali. E o papo? O papo é como se fosse ali igual da galinha, onde ele armazena. Ah, não sabe a galinha? Não sei se você já viu, que fica um negoção assim no peito dela. Quem já viu uma galinha de perto, assim, né? Fica um negoção inchado no peito dela. Ali fica armazenada a comida que depois ele pode jogar para uma outra parte do corpo, que no caso é a moela. Na moela, ela é bem forte, ela é um músculo que ela consegue triturar os alimentos. As minhocas, normalmente, elas comem terra, pedra e jogam para a moela. Na moela, essas pedras elas ajudam a triturar o alimento, já que elas não têm dente. E depois que o alimento foi triturado, ele vai para o intestino, que lá é absorvido e o resto sai pelo ânus. Então, basicamente, a minhoca também faz o cocô dela com um pouquinho de pedra, certo? Bom, sistema circulatório, ele pode ser fechado. Como assim fechado? Possuir vasos sanguíneos, igual os nossos, certo? Ou pode ser aberto, não possuir vasos sanguíneos. O sangue vai circular no corpo, vai banhar, por exemplo, os músculos, os órgãos, que no nosso caso, se a gente tivesse uma circulação aberta, seria praticamente como se fosse uma hemorragia, que é o sangue saindo dos vasos sanguíneos. Bom, o sangue ele é vermelho, pois ele apresenta hemoglobina, que é uma proteína que existe também no nosso sangue, né? Que ela vai auxiliar no transporte de oxigênio. Tá? Mas a minhoca não vive embaixo do solo e como é que ela vai conseguir oxigênio lá? É bem simples, galera. Elas cavam buracos e por elas cavarem esse buraco, elas permitem a passagem de oxigênio para dentro do solo, que também isso é bastante importante para as plantas, tá? Bom, não só pela passagem de oxigênio, mas pela passagem de água, pela passagem de outros nutrientes, para deixar o solo fofinho, para a árvore conseguir mandar suas raízes mais longe, certo?
E o sistema nervoso? Bom, o sistema nervoso ele é chamado de ganglionar. A gente tem uma localização na região dorsal do animal, que no caso seria como se fosse a nossa costa, certo? E aqui na imagem na direita, a gente consegue observar onde seria o gânglio cerebral, tá? Essa bolinha mais escura, bem na pontinha do animal, certo? Esses caras, eles conseguem ter dois tipos aí de reprodução, né? Dois não, três. Nós temos aqui a reprodução que pode ocorrer de várias maneiras, dependendo da espécie, certo? Pode ser sexuada ou assexuada. Lembrando que a reprodução sexuada você precisa ter dois indivíduos, você precisa ter um macho e uma fêmea. Já na reprodução assexuada precisa só de um mesmo, tá bom e acabou, e é isso aí. Por exemplo, no caso da reprodução sexuada, nós temos a fecundação externa, que no caso acontece fora do corpo deles. Como exemplo, nós temos os poliquetas e os oligoquetas e os poliquetas. Já na reprodução assexuada, nós temos os hirudíneos. Uma observação bem importante é que os oligoquetas, que são as minhocas, elas são hermafroditas. Como assim? Elas têm os dois sexos. Elas têm o órgão reprodutor masculino e feminino. Porém, elas necessitam de um outro indivíduo para que ocorra a troca de gametas e a fecundação dos óvulos. Nesse caso, o nome dessa fecundação é fecundação cruzada, tá bom? Então, por exemplo, existem alguns animais, como alguns vermes, que eles conseguem se autofecundar. Eles conseguem se autoengravidar, digamos assim, por eles serem hermafroditas. Porém, no caso da minhoca, apesar dela ter os dois sexos, ser macho e fêmea, ele vai ter que cruzar com outra minhoca e ele vai passar os espermatozoides dele para outra minhoca e a outra minhoca vai passar os espermatozoides dela para essa outra minhoca, certo? Bem louco, né? Mas é assim que acontece em algumas espécies, ok? Bom, e agora falando diretamente das classificações dos anelídeos. Bom, os oligoquetas, oli significa pouco, os chets, ou no caso as quetas, significam espinhos. Bom, eles possuem poucas cerdas por anéis, como a gente pode ver na imagem abaixo à esquerda. Eles podem habitar tanto a água doce quanto o solo úmido, principalmente. E, diferentemente, hábitos alimentares podem ser carnívoros, eles podem comer ali animais mortos, né, tudo mais, ou eles podem comer até outras minhocas menores que estejam por ali. Ou podem ser detritivos, que agora sim eles podem comer animais mortos, é isso, tá? Bom, sistema digestório, ele é completo, você vai ter, né, a boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino, onde são absorvidos os nutrientes. E o ânus, que é onde é formado o húmus. O húmus, ele serve para fazer deixar o solo mais produtivo. Como assim, professor? O húmus é o cocô, certo? É o cocô da minhoca. Então, quando ela faz o cocô dela, esse cocô ele é nutritivo para o solo, para as plantas. Então, tem gente que coloca minhoca no solo, dá muito alimento para elas, elas fazem cocô naquele solo, depois as pessoas vão lá, catam as minhocas, retiram elas e vendem esse solo. Por quê? Porque esse solo ele é muito bom para as plantas. Então, se você vê uma minhoca no seu jardim, pode ter certeza que ela está fazendo um bom trabalho para você, adubando o seu solo. Bom, aqui continuando, né? A produção de muco no corpo pode ajudar a respiração cutânea e na locomoção. Então as minhocas elas conseguem respirar, elas não têm nariz, né? Mas elas conseguem respirar pela pele. E por conta, lembra que eu falei que o solo precisa estar úmido? Pois é, precisa estar úmido porque o oxigênio passa da água úmida para o corpo dessa minhoca. Então, exemplos: minhoca. Ela possui um corpo cilíndrico e achatado nas extremidades. Em uma das extremidades
a boca, a outra o ânus. Podem possuir, em média, 150 anéis o adulto, diferenciando pelas formações do clitelo, responsável pela secreção de um material que abriga os ovos, que é essa parte um pouquinho mais larga da minhoca, certo? Essa parte destacada aí da direita. E aqui nós vamos ver os poliquetas, que são anelídeos marinhos, que vão possuir muitas cerdas por anéis. No caso, essas cerdas elas vão auxiliar na fixação e na movimentação desse animal. A alimentação pode ser carnívora, herbívora ou detritívora, que no caso podem comer carne, peixes, outros anelídeos. Herbívoros, eles podem comer as plantas, algas, e podem ser também detritivos, que no caso comer animais mortos. Possui tentáculos na parte anterior do corpo para auxiliar na alimentação, né? No caso vai capturar ali o alimento. E você vai ter uma faringe que ela é projetada para fora do corpo. Ah, professor, o que é faringe? Imagina o seguinte, pega aí no teu pescoço agora, né? Você está vendo essa parte assim, meio dura aí do teu pescoço, no meio, pois é. Imagina que essa parte sai assim, para fora. Pois é isso aí. Bom, a gente tem a respiração que pode ser cutânea ou branquiais, igual a dos peixes, especializada ou pode ter brânquias que são especializadas na respiração. Na locomoção, nós temos, pode ser rastejando no solo ou pode ser nadando, certo? Os enildíneos, eles apresentam uma quantidade fixa de segmentos. Algumas apresentam cerdas no corpo, outras nenhuma. Possui ventosas nas extremidades que auxiliam na alimentação e na movimentação desse animal. Ele vai se alimentar de sangue e de outros fluidos do corpo de animais. Se vocês procurarem aí sanguessuga se alimentando de minhoca, meu amigo, vocês vão ver uma coisa muito feia. Então, nós temos aí que são carnívoros, que podem ingerir, né, pequenos animais. A respiração ela é cutânea, pela pele, e a locomoção, que é a contração do corpo delas. É tipo como se elas pegassem essa ventosa dela e jogassem para frente, fizessem um movimento de V. Ela estica e depois faz um movimento de V. Estica, faz um movimento de V. E por aí vai até ela conseguir achar uma presa onde se fixar. Um detalhe interessante é que as sanguessugas elas eram utilizadas, por exemplo, como tratamento para tirar coágulos, né? Tipo aquela mancha de sangue assim que está no lugar, você se bateu, sofreu um acidente, aí fica aquela mancha de sangue. Você vai lá, coloca uma sanguessuga, ela tira aquele sangue todinho daquela região e acabou. Ela é usada também para microcirurgias, por exemplo, a pessoa, na verdade, fez uma cirurgia e os vasos sanguíneos que estão ali perto, eles ainda estão jorrando um pouquinho de sangue, às vezes fica roxo. E aí você vai lá, coloca sanguessuga e ela começa a sugar esse sangue que fica ali ao redor, certo? Então, galerinha, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.